Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar nos bastidores do poder, mas assim, de um jeito um pouco diferente. A gente vai deixar as manchetes de lado para focar no momento zero, sabe? No boot do sistema. Como é que a Câmara dos Deputados realmente começa a trabalhar? E a nossa fonte para isso é o próprio Manual de Instruções da Casa, o Regimento Interno. Especificamente, a gente vai olhar para a versão de 1989, que nasceu ali com a redemocratização. A missão aqui é entender o ritual que transforma 153 cidadãos eleitos em parlamentares de fato. O passo a passo que dá partida em tudo. E é muito importante a gente pensar que esse manual não surgiu do nada, né? Ele foi escrito ali no calor do momento, logo depois da Constituição de 88. O país estava saindo de um período autoritário, então precisava de regras muito claras. Regras que garantissem que a nova casa da democracia ia funcionar de um jeito, sabe, transparente, ordenado. Por isso que esses primeiros artigos, que podem parecer só pura formalidade, burocracia, eles são, na verdade, o alicerce de tudo. É uma ótima analogia. É como se antes do jogo começar, todo mundo precisasse concordar com as regras básicas, né? Onde vai ser o jogo, quanto tempo dura, como se entra em campo. Sem isso, seria o caos. Então vamos começar pelo básico do básico, o palco. O artigo 1º parece óbvio. Ele diz que a Câmara tem sede no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília. Até aí, nenhuma surpresa. Mas aí vem o parágrafo único, que eu achei bem curioso. Ele abre uma porta para algo inesperado. A Câmara pode se reunir em outro lugar do país, por motivo relevante ou de força maior. E essa pequena linha, essa exceção, é um dos mecanismos de segurança mais importantes do nosso sistema. Ela garante a continuidade do poder legislativo. Pensa só nas implicações disso. A gente não está falando de uma simples reforma no prédio. Força maior pode ser, sei lá, uma catástrofe natural que isola Brasília, uma crise sanitária como uma pandemia, ou até um cenário de instabilidade social muito grave, uma ameaça à segurança da capital. Sabe que lendo isso, a minha primeira impressão foi uma coisa meio cinematográfica, né? Um plano de contingência para uma crise extrema. Mas isso me levantou uma dúvida. Essa flexibilidade toda não poderia ser usada politicamente? Tipo, para levar uma votação polêmica para longe da pressão das ruas de Brasília? Essa pergunta é excelente, porque ela vai no cerne da interpretação da regra. A definição de motivo relevante é aberta, de propósito, mas a decisão de mover o Congresso não seria nada trivial, ia exigir uma deliberação da mesa diretora, aprovação da maioria dos líderes ou do plenário. Entendi. O custo político e logístico seria gigantesco. A intenção aqui foi claramente de resiliência, não de manobra política. É a salvaguarda contra a paralisia do Estado. E essa preocupação com funcionamento sem interrupção nos leva direto para o artigo 2º, que define o calendário, o ritmo da máquina. Certo. O tempo de jogo, o artigo 2º define os períodos de trabalho, as sessões ordinárias, de 15 de fevereiro a 30 de junho e depois de 1º de agosto a 15 de dezembro. Fora disso, só com convocação extraordinária. Mas o detalhe que me pegou mesmo está no parágrafo 3º. Ele diz que a sessão de junho não pode ser interrompida, ou seja, os deputados não podem entrar em recesso, até que o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seja aprovado. E essa é uma das travas mais eficientes do nosso sistema político. Pensa a LDO como o esqueleto do orçamento do ano que vem. Ela define as metas, as prioridades, as regras para o gasto do governo. Sem ela, a administração pública fica, assim, no escuro. Fica sem rumo. Exato. Essa regra transforma o recesso, que é um direito dos deputados, numa moeda de troca para garantir a governabilidade. Quer dizer, então, que a pauta econômica mais importante do semestre tem o poder de, basicamente, cancelar as férias de julho. Isso cria uma pressão gigantesca para que governo e oposição sentem e negociem. É quase um jogo de chicken em alta velocidade, onde ninguém pode desistir até ter um acordo. Exatamente. É um mecanismo que força o consenso, ou pelo menos força a deliberação. Impede que a LDO seja usada como uma arma para enrolar por meses paralisando o país. A mensagem é muito clara. Senhoras e senhores, resolvam o orçamento ou ninguém vai para casa em julho.
Isso mostra como o regimento não é só um livro de regras, ele molda o comportamento político. Ok, então a gente já tem o palco e o calendário definidos, e bem amarrados. Mas um palco vazio não faz a peça, né? Faltam os atores. E o processo para esses 513 eleitos virarem de fato deputados é um ritual todo detalhado nos artigos 3º e 4º, e começa antes mesmo do primeiro dia. O artigo 3º fala que os eleitos precisam apresentar o diploma da Justiça Eleitoral e comunicar o nome parlamentar. Ah, e esse detalhe do nome parlamentar é muito mais que uma formalidade. O regimento até especifica que ele deve ser composto, de preferência, por um prenome e um nome, para não dar confusão com tanto nome igual, né? Mas a política, claro, transformou isso numa ferramenta de marketing. É aqui que fica interessante. A escolha de um nome como delegado fulano, professora ciclana ou pastor beltrano não é por acaso, é puro branding político, né? Para fixar na cabeça do eleitor e dos colegas qual é a principal bandeira daquele representante. A identidade política que vai ser usada por 4 anos é cravada na pedra antes mesmo da posse. Sem dúvida. O regimento tenta organizar para não ter confusão na hora da chamada, mas a prática política se apropria da regra e usa para reforçar a identidade. Aí, com essa lista de nomes e diplomas pronta, tudo fica preparado para o grande evento, a sessão de posse. O artigo 4º é preciso, parece um convite de casamento. Às 15 horas do dia 1º de fevereiro... É um momento de um simbolismo enorme. E a direção dos trabalhos também segue uma lógica que busca estabilidade, né? Quem preside a sessão é o presidente da legislatura anterior. Se ele foi reeleito deputado, claro, é um gesto de continuidade. Mas se ele não estiver lá, a regra é fascinante. Aí a regra apela para um misto de experiência e senioridade. Assume o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. Ou seja, não é só o mais velho, é o mais velho entre os mais experientes. Ah, entendi. É um critério que busca uma figura de respeito, alguém que, se presume, já viu de tudo e pode conduzir a cerimônia com a gravidade necessária, sem gerar briga de poder logo no primeiro minuto. Faz todo sentido. É um jeito de evitar a primeira crise antes de todo mundo ser empossado. Então, esse presidente temporário abre a sessão e lê a lista de todos os eleitos. E depois de resolver qualquer pendência, vem o clímax da cerimônia, o juramento. O texto é bem solene. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E vamos parar um pouco nesse texto. A primeira promessa, antes de qualquer outra, é com a Constituição. O deputado jura lealdade à ordem constitucional. Não é a um partido, a um governo... Há um presidente. Exato. Depois vêm as leis e, só então, a promessa mais ampla de promover o bem geral. É uma hierarquia de lealdades bem clara. A Constituição está no topo absoluto. E o ritual para confirmar isso é muito particular. O presidente lê o texto em voz alta, com todo mundo de pé. E depois, um por um, cada deputado é chamado, se levanta e diz individualmente: assim o prometo. É a ratificação pessoal de um compromisso que é coletivo. E a rigidez desse ato é o que dá a ele todo o peso jurídico e simbólico. O parágrafo 4º é taxativo. O juramento não pode ser mudado, o deputado não pode fazer discurso na hora e a posse não pode, de jeito nenhum, ser feita por procuração. É um ato personalíssimo, intransferível e padronizado. Isso me faz pensar. Por que tanta inflexibilidade? Num mundo que valoriza tanto a expressão individual, por que não deixar um deputado adicionar uma frase que reflita, sei lá, as convicções dele? Algo como, assim o prometo em nome da minha comunidade. Porque o objetivo aqui não é a expressão individual. É a submissão a um pacto coletivo. Ao padronizar o juramento, o regimento garante que todos os 513, do mais votado ao menos votado, do governista ao opositor mais radical, comecem um mandato exatamente no mesmo pé de igualdade, com as mesmas obrigações. Permitir customização ia transformar o juramento num palanque, ia diluir a força do compromisso, e a prova da seriedade disso está no parágrafo 8º.
Sim, a consequência final. O parágrafo 8º diz: não se considere investido no mandato quem deixar de prestar o compromisso nos estritos termos regimentais. Ou seja, não é o diploma que te faz deputado. O diploma te dá o direito de sentar na cadeira. O que te investe no poder, o que ativa o mandato, é dizer aquelas duas palavras: assim o prometo. Sem isso, você é só um eleito e não um parlamentar. Exatamente. O juramento é a chave que liga a ignição. Se um grupo de deputados decidisse, por exemplo, fazer um protesto e se recusasse a dizer as palavras exatas, eles simplesmente não tomariam posse. E se não o fizessem no prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado, perderiam a vaga. O suplente seria chamado. O sistema é desenhado para não permitir vácuo nesse momento. É um ato de adesão. Ou você aceita as regras do jogo ou não entra em campo. Uau! Então, no dia seguinte, o Diário do Congresso publica a lista oficial de quem tomou posse e essa lista vira a verdade absoluta? É com base nela que se verifica o quórum, que se contam os votos, o ciclo se fecha ali. Perfeitamente. O processo transforma indivíduos de diferentes grupos com diferentes plataformas em membros de um único corpo, a Câmara dos Deputados. Então, recapitulando o que a gente viu aqui, o regimento cria uma fundação que é meio à prova de crises, ele define um local de trabalho com plano de contingência, um calendário com travas de responsabilidade fiscal e um ritual de posse super rígido, que garante um compromisso uniforme de todos com a Constituição. Fica claro que para a democracia funcionar, os momentos inaugurais não podem ter espaço para o improviso. No fim das contas, esses procedimentos são a engrenagem que transforma a vontade das urnas em uma instituição concreta, funcional. Eles dão legitimidade e, o que é crucial, solenidade ao mandato. Eles lembram a cada deputado e à nação inteira que aquele poder não é um direito pessoal, é uma responsabilidade que vem com regras e deveres muito estritos, a começar pelo juramento. E isso nos deixa com uma última provocação. Esse regimento de 89 insiste num juramento padronizado coletivo. Ele anula a expressão individual em favor do compromisso institucional. Hoje a gente vive na era da marca pessoal, da comunicação direta por rede social, onde a autenticidade é supervalorizada. Será que esse ritual coletivo e uniforme ainda tem a mesma força? Essa é a grande questão. O que a nossa democracia ganharia, ou talvez o que ela perderia, se a gente permitisse que cada representante pudesse personalizar seu juramento, adicionando suas próprias palavras ao compromisso com a nação? A gente correria o risco de enfraquecer o pacto coletivo em nome de um teatro de individualidades? Ou, na verdade, estaríamos tornando a promessa mais genuína, mais conectada com quem os elegeu? É um pensamento que diz muito sobre essa tensão, né, entre o indivíduo e a instituição na política de hoje.